noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre o homem próprio. E esse estudo nasceu da seguinte maneira. Eu recebi um e-mail do Gilberto falando que o próximo capítulo, que é o capítulo 6 do livro, fala sobre homeopatia. E aí, divertidamente, ele escreveu assim. Eu acharia interessante que você fizesse um estudo com uma pessoa completamente leiga nesse assunto. Eu comecei a rir e falei assim, ou ele é doido ou eu sou doido, né? Um dos dois é doido. Ou os dois, né? Tá certo. Ó. E eu achei realmente interessante, porque é uma coisa que eu sou paciente homeopático há muitos anos que eu não trato com homeopatia, exceto as questões mais graves que eu tenho. Eu tenho duas questões mais exacerbadas que eu não tenho alternativa, eu tenho que tratar com homeopatia. Fora esses dois, eu sou paciente do Gilson há não sei quantos anos. Aí eu respondi para ele, Gilson, beleza. Não sei quem está mais doido. Não sei quem está mais doido. Mas então vamos lá. Como é que nós vamos abordar isso, na verdade? É trazer essa passagem do Evangelho e assimilá-la como um princípio homeopático. Eu acho que se nós conseguirmos raciocinar dessa forma, pelo menos foi assim que eu raciocinei. Tá? Como é um tema assim que tem muita coisa que é nova para mim, pelo próprio termo, não tem muita figurinha, não tem muita moleza não, tem mais texto, tá? E eu já observei que o Gilberto, ele traz as apresentações dele sucintas, mas o conteúdo do livro quem escreveu foi ele, está tudo na cabeça dele. Então eu preciso desse auxílio. Em contrapartida, para não perder o hábito, eu trouxe um filminho para fazer a narrativa do aula. Eu só gostaria que nós... Eu custei para achar essa passagem, e achei essa passagem numa gravação nacional. Então, vamos só dispensar o que é exagerado, tá bem? Para concentrar no teor efetivo. Tá bom? São 3 minutinhos só, se não me engano. Então, aqui. Depois tem que colocar. Aí, meu amigo, como você está? Feliz por você. Eu também gostaria de ir em casa um dia. Pena não conseguir realizar meu sonho por conta da minha doença. Que bom você olharia para mim. Muitos olhariam, Maria. Se soubessem que você está dentro. Regina. Senhor, neste momento eu estou aqui. Vem me ouvir, pois tenho tanto pra contar. Toda minha vida eu te procurei e só aqui eu pude te encontrar. Eu não tenho nenhum outro em minha vida.
seguir seu caminho. Qual de vocês, se um filho ou um boi cair no poço, não o salvará? Muito bem. Tá ótimo. Então vamos lembrar de abstrair a parte romântica da história, né? Tá bem? Mas aos poucos, à medida que nós fomos caminhando, eu vou perguntar algumas coisas que vocês observarem, que eu acho que é interessante para ilustrar. Eu sou meio absurdo, então muitas coisas eu fixo através da imagem. Tá? Então, o homem trópico está em Lucas, capítulo 14, versículos de 1 a 6, do livro Evangelho de Terapia, né? Que o Gilberto menciona para nós, falando especificamente de homeopatia. Tá? Então vamos lá, são só 6 versículos. Vamos ler? Aconteceu um sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, o curou e despediu. Disse-lhes: qual será de vós o que, caindo-lhe no poço em dia de sábado, o jumento ou o boi, o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Beleza? Pergunta do oftalmologista, né? Tá bom? Vou ler de novo? Quando a gente vê filminho fica mais fácil. É? Então começa. Começo ele. Aconteceu um sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando, o curou e despediu. E disse-lhes: qual será de vós o que, caindo-lhe no poço em dia de sábado, o jumento ou o boi, o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Responde para mim. Melhorou ou piorou? Então vamos esmiuçar um pouquinho, tá? Para nós entendermos, tentarmos trazer para nós o conteúdo. A questão desse evangelho é danada. Tem muitas palavrinhas aí que estão sempre ocultas na minha compreensão. Versículo a versículo, tá bem? Vamos lá? Aconteceu um sábado que, entrando em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. O que tem de relevante nesse versículo para nós? O sábado. Os fariseus. O que mais? Os fariseus. Fariseus. O que Jesus foi fazer na casa dos fariseus? Não. É muito amor, né? Viviam na cola dele, viviam perguntando, viviam inquirindo e tal. Vai lá comer? Não perdi a oportunidade. O que mais? Fariseu, o que mais? Comer pão também é. O que mais? A cura no sábado, né? E o sábado? Observando. É? Não, em casa, olha. O que mais? Viu? Ficou Entrando. Entrando. Entrando.
ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão. Essas são as palavras-chave desse versículo. Né? Primeiro, o que é o sábado para o judeu? Sagrado o quanto? Sagrado por quê? Porque no sétimo dia Deus descansou e ele... Isso está escrito Era dia de aonde? descanso. Velho Testamento. Velho Isso Testamento. foi escrito no livro do Êxodo por Moisés, Isso. na época da libertação do Egito. Tá certo? Então você imagine, tal qual a Páscoa também foi escrita lá, você carregar uma tradição dessa por mais de 400 anos até a época de Jesus. Então, a lei era considerada como um feriado, não é? Um dia santo. Que aqui a maioria, no nosso mundo ocidental, que dia é esse? Domingo. É o domingo. É, Paulo? Domingo. Domingo. Tá certo? Então ele já menciona que aconteceu num dia diferente de um dia de trabalho. Tá certo? Até aí? Hã? Drop? Nós vamos falar já. Nós vamos chegar nele. Entrando ele na casa de um dos principais dos fariseus. E ele foi lá fazer o quê? Comer. Comer. Não, ele não foi comer, ele foi comer pão. Essas são as três questões básicas para nós. Então vamos explorar mais um pouquinho. Jesus adentra num recinto administrado por um dos líderes do formalismo, né? E os fariseus eram quem? Doutores da lei. Os doutores da lei, eles que carregavam a lei com eles, não é isso? Eles sabiam a lei, Eles eles sabiam. sabiam. E a lei lhes dava, inclusive, poderes de punição, como foi o caso do julgamento de Jesus. Né? Todas as pessoas. Né? Muito bem. Então, ele era o responsável pelo formalismo, né? Para alimentar-se, sabendo que é observado por todos. Olha que interessante. Ele já entrou sabendo aonde ele estava pondo os pés. Né? Tá certo? Sabia até o que eles estavam pensando, né? Aí tem que perguntar para ele. Não, mas é claro. O sábado, que vem de sabá, né? Que é tradução de descanso, inicialmente, pelo que está no Velho Testamento, no livro do Êxodo, é um dia dedicado às tradições. Então eles foram carregando ao longo desse período todas as tradições judaicas para dentro de um dia deles. Né? Se dissessem para nós assim, olha, o domingo, como hoje, 12 de outubro, para os judeus é dia do jejum, não é? Hoje é o dia deles jejuar, nada funciona. Eles se dedicam a isso. Né? Se dissessem para nós que o domingo não pode fazer nada, o que faríamos nós? Nada, né? É o dia dele, né? O que eu ia fazer com o domingo? Eu ia falar, ó, domingo não pode fazer nada, mas eu posso receber minha família. Posso tirar o boi, que é do louvor. Posso fazer um almoço para eles. Posso comemorar o aniversário dos meninos domingo, né? Isso não é trabalho. É assim que funciona? Mentalmente? E aí eu vou colocando lá o quê? Aquilo que bem, Minha consciência aquilo que bem subjetiva. me atende. Não é? Desde que eu não fira o princípio principal. Tá certo? Entrando. No processo de entrada, ainda não foi absorvido pelos moradores. Alguns aceitam e outros se mantêm na espreita, com isso sendo observados. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele entrava num lugar que não era propício para ele, mas de certa forma ele tinha uma parte do terreno que já estava fértil. Porque ele não entrou por livre e espontânea vontade. Chegou lá e falou, entrei. A história não conta, mas quando alguém entra na casa de alguém, alguém tem que ser convidado a alguém. Não é?
Como diz a minha terra, de abiúdo não vai não. De abiúdo, né? Não, mas não sabe. Então, alguém já tinha isso. Mas a grande maioria não, que é onde ele sabia que era observado. Se nós voltarmos no filminho ali, nós vamos lembrar que a mesa estava farta, as pessoas comemoravam alguma coisa, não é? E ele chega conversando, aliás, ele não estava conversando, ele estava de frente para o chefe lá, o fariseu, com aquela cara simpática dele, né? Não é assim? Agora, eu ainda posso trazer isso para a minha casa interna. Ali é representado por pessoas. Como é que eu recebo uma questão dessa para mim? Como é que nós podemos pensar isso? Essa novidade, a novidade do Evangelho para mim. E tem 2 anos que ele está aí, eu fico dando cabeçada com ele todo dia, acho que aprendi alguma coisa, e dou com um daqueles burros que foi salvo na água. Não é? Como é que é a pergunta? Repete, por favor. Como é que eu aplico isso à minha casa interna? Você fala no sentido de já ter entrado Jesus na nossa casa interna? Não, como é que eu recebo isso na minha casa interna? Esse processo de entrada. Né? Porque ele diz, ó, pensa na casa física. Ele foi entrando, ainda não foi absorvido pelos moradores. Alguns aceitam e outros se mantêm na espreita. Né? Aquele que não aceita, não rejeita, mas fica ali. E butuca, observando o que é que vai dar disso aí. Está claro para nós? Ok? Aí pergunta, né? Aonde que isso é aplicável na minha casa interna? Melhor responder, né? Quando o Evangelho, o ensinamento de Jesus, ele vem para mim em partes de mim que aceitam, que absorvem, outras partes não absorvem tanto, continuam na espreita. Eu acho que quando a gente... O meu intelecto, o meu ego não aceita. É isso, chegou no pedaço pau. Ou quando eu escuto, mas eu não aplico. Não, talvez escutar, mas não aplicar, não. Aqui nós estamos falando de desconfiança, de não aceitação e não de displicência. Porque quando eu não aplico, não quer dizer que eu não aprendi. Eu leio a Ariane aqui, eu não sei tudo. Só falta fazer. Porque onde eu não cutuca tanto, eu posso até dar conta. Mas quando é exigido mais de mim, me toca mais, aí eu fico já reticente, defensiva. Joia. Agora, o que é que tem no Evangelho que não cutuca muito? Que não cutuca, não tem. Essa é a... Se tivesse um pedaço que não cutucava, nossa, ia ser bom demais. É um tiquinho simples. Então ele traz para nós, ó, as emoções e atitudes antigas do meu espírito, né? A Juranda falou para nós aí da regeneração, do não compulsório. O não compulsório pode ser mais recente, né? Para trás eu acho muito pouco provável. As duas para no máximo. Ficam observando esses novos princípios, achando-os estranhos e impróprios, assemelhando-se a animais selvagens à espreita de uma oportunidade para aniquilar os intrusos. Uma coisa quase que instintiva. Qual que é a receptividade que eu tenho daqui que é novo? Fechado. Eu recebo e falo assim, não, mais. Não, porque. Comecei a botar porquê, botar mais. Vamos ver, pode ser. Comecei a explicar ou justificar, tem coisa errada nessa história. Não é? Diz o Chico Buarque, será que será? Contudo, a função dos novos sentimentos é nutrir os já existentes de uma vitalidade diferente e superior, para transformá-los em elevados. É plantar uma semente. É o que Jesus fez lá, há 2000 anos atrás. Ele plantou uma semente cuidadosamente em simbólicos 12 principais apóstolos. A duras penas, não é? Porque aconteceu de tudo na história dele. Mesmo assim, ele conseguiu que essas sementes germinassem. Cada uma a seu tempo, cada uma a seu fruto.
E aí ele completa para nós dizendo, ó, as criaturas que não pensam senão em si próprias e em seus direitos, tornam-se reconhecidamente difíceis de ser amadas. Isso pode ser tanto na casa externa quanto na casa interna. Não é? Fulano é difícil, fulano é chato, canseiro, não dou conta, não aguento. Seria nem egoísta. Seria nem egoísta. Guarda aí, a palavra é boa. É, Está claro até aqui para nós? E ele é nosso espírito. Sim. Né? Está claro até aí? Beleza? Então tá bom. Deu medo quando você fica caladinho? Comer pão. Nada sabemos das iguarias, de novo lá do filme, a quantidade de coisas que tinha na mesa, né? Das iguarias preparadas especialmente para a ocasião, porque se ele foi àquela casa, ele foi convidado. Então nós não sabíamos o teor do convite, nem o que eles queriam mostrar, não existe nada mencionando isso. Tá certo? Mas era um dia especial. Era um dia de tradições, era um dia de fartura. Né? Nada sabemos das iguarias preparadas especialmente para a ocasião. Mas Jesus expressa com clareza o objetivo. Ele vai lá comer pão. Olha que interessante. Né? Não aspire em seu contato com criaturas comuns nenhuma realização espetacular. Apenas que ofereçamos uma pequena códia de nossas forças em prol do bem. O que é isso aqui? Ele vai em busca do pão. Que pão que ele foi buscar? Que pão que ele foi consumir? Era o pão, que pão? Alguém escuta? Ninguém, né? Ele foi lá colocar o Evangelho através da presença dele, daquilo que ele ofertava, para as pessoas que estivessem disponíveis em aceitar. E recebia como pão esse alimento das pessoas, que é o pão do Espírito. Compreende agora? É muito sutil. É tão sutil quanto a própria homeopatia. Aí que começou a entrar na minha cabeça, de certa forma, a ligação entre eles. Então ele vai, vamos comigo, ele vai, entra na casa, tem os que aceitam, tem os que não. Os que aceitam oferecem aquilo que tem, esquecendo do material. Não é? Oferecem daquilo que tem. Aqueles que não, mesmo assim, ele tenta plantar a semente para colher dele aquilo que pode dar. Melhorou? Piorou? Bagunçou? Não bagunçou não? Aí eu trago essa pergunta para mim. O que é que me é cobrado, entre aspas, que me é ofertado, o que me é pedido que eu dê em favor do próximo? Tudo que eu tenho, aquilo que eu posso. É essa a parte. Eu consegui captar e consegui. Aquela semente que conseguiu germinar vai publicar em mim. Aquela sementinha que quando que veio a mim que conseguiu germinar, não pode apertar. Daquilo que tem, Vivo. então eu só posso oferecer dessa possibilidade. É isso que ele está trazendo. Olha, eu vou adentrar e vou trazer alguma coisa. Quando? E eu, deixa eu só um minutinho. Vou te ofertar alguma coisa. E você que pode, vai me oferecer esse pão na sua medida. O que importa é que ele esteja disponível. Porque mesmo aqueles onde não estejam disponíveis ainda, essa possibilidade existe, não é verdade? Assim como aconteceu com cada um de nós. Diga lá. Ele entrou e ele ficou observado. Então ele viu que todos aqueles que estavam ali tinham energia, quer dizer, tinha como espiritual para fornecer. Porém, não, que era o doente. Não chegou aí ainda não. É? Não. Não chegou lá ainda não? Não Vamos chegar lá, necessariamente. Nós vamos ver aí para frente.
Né? Isso quer dizer que a expressão física do enfermo não tem nada a ver com o espírito. São coisas diferentes. Tá? Podem ser cumulativas ou não. Tá bem? Vamos para o 2. Tá bom aqui? Tá bom. Versículo 2. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. Cadê a Rose? A Rose me perguntou e foi embora. Depois ela vai ter que ver a filmagem toda. Ninguém conta para ela então não. Define-se hidropsia, inchação, edema, com uma acumulação excessiva de fluido aquoso e claro em qualquer dos tecidos ou cavidades do corpo. Vamos lembrar mais uma vez do filminho, né? O moço estava deformado por um inchaço generalizado. Não precisa ser necessariamente assim, mas ilustra bem para nós. Então essa é a figura. Que estava entre os fariseus, não é? Possivelmente um deles. Está claro? Sim. Beleza? Então vamos embora. Vamos embora quem chama ainda. Essa patologia é consequente à retenção de produtos naturais do metabolismo. Não ocorre alteração qualitativa importante, nem a produção de elementos nocivos. Simplesmente certos órgãos ou cavidades não liberam para a circulação. Está vendo? É uma questão orgânica que provoca essa enfermidade, mas ela não produz nada nocivo. Tá certo? Essa solução aquosa, né, no livro está escrito serosa, mas eu queria colocar aquosa, encontra-se difundida em todas as regiões do corpo, desempenhando um papel intermediário para que as trocas metabólicas aconteçam, garantindo a manutenção da vida. Então pensa comigo, o meu organismo é composto 80% de quê? Água. Eu preciso dela para funcionar praticamente todo esse organismo. Tem várias e várias funções, né? E aí tem umas partes do meu corpo que seguram isso. Retém. Ele não fez menção à quantidade nem locais, ele disse certos. Tá? Agora, até aí? É uma retenção em excesso que vai provocar sobrecarga no organismo. Né? O organismo funciona em equilíbrio. Se eu tenho uma parte funcionando aquém ou fornecendo alguma coisa aquém do necessário, alguém vai gritar para o outro lado. Tá certo? Ou está errado? Tá certo? O intercâmbio com o meio é a característica escrevi errado aqui, dos seres vivos. Pietro Gaudi diz para nós isso na grande síntese. Se ele tem uma retenção, o intercâmbio dele está legal? Está necessitado. Não é? Que outros recursos eu posso reter mais do que o necessário? Porque o que ele fez comigo foi reter, não foi? Ele precisava reter aquilo na região, provocou a deformidade e a aparente enfermidade, aparente não, a enfermidade, porque houve uma retenção maior do que o necessário. Não é? O que significa reter alguma coisa? Quando eu retenho alguma coisa mais do que necessário, eu estou sendo o quê? O Bruno falou aqui, que eu falei, guarda a palavra aí. Foi? Foi? Repete. Egoísta. Aí eu vou devolver a pergunta, ó, que outros recursos, onde mais eu posso ser egoísta e guardar coisas a mais do que eu preciso? Na vida toda, guarda-roupa, né? Com armário. Mas quais os recursos? Você falou, guarda-roupa, armário é o quê? Material. Material. O que mais? O banco. Sentimento. É material da mesma forma. O que mais? Conhecimento. Intelectual. O que mais? Acho que até amor a gente pode guardar em excesso e manter. Afetivo. Afetivo. O que mais? Falta um. Ódio. Espiritual. Oi? Espiritual. Ódio é amor na polaridade
inverso. Distorcida. O amor que endureceu. Não é? Então ele fala para nós, ó, físico, como o próprio exemplo dele, orgânico, material, seja ele de qual ordem for, intelectual e os próprios dotes da fé. Se Jesus viesse e não contasse nada para ninguém, o que tinha acontecido conosco? Estava aí sem saber nada. Se tivesse aqui, né? Não é? Então, a figura... Porra, vocês voltou atrasado, né? A figura do hidrópico... Viu aí? A figura do hidrópico representa para nós o egoísmo. O egoísmo. Tá? Aí vocês vão perguntar para mim. Eu ia falar diabos, mas não pode. Mas eu já falei. Diabos tem a ver isso com o meu pai? Essa era a minha pergunta quando eu mandei a mensagem para o Gilberto. Mas como Deus é bom para mim, ele não me respondeu. Né? Eu achei que isso aqui ia ser uma prova com consulta, mas a consulta não veio. Isso é uma prova. Né? E eu fiquei pensando, o que tem disso a ver? Toda a capacidade de trabalho, virtude, sensibilidade e inteligência que poderiam ser canalizadas para o bem da comunidade ficam retidos egoisticamente pelo indivíduo. Ficou claro? Então a figura do hidrópico, apesar de ser uma questão física, simboliza na história essa retenção desnecessária, esse egoísmo. É muito sutil, é muito simbólico. Seria a mesma coisa de enterrar o talento, igual a palavra dos talentos. Esse menino? Esse menino Queria como se assim. Se nós observarmos, o Evangelho está todo entrelaçado. As muitas falas dirigem aos mesmos princípios. Né? A questão é como ela é abordada, como ela é direcionada e como ela é destrinchada. Tá? O Evangelho tem uma citação para isso, né? Louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Eu escrevendo com pressa. Assim é aquele que ajunta para si tesouros, não é rico para com Deus. Certo? É a passagem falando de nós, de mim, o egoísmo. Tá? Tá claro até aí? Ficou bom? Ficou destrinchado? Todo mundo já dá o diagnóstico, camarada? E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Olha que engraçado. Quantas curas Jesus fez pelo caminho afora? E os doutores da lei estavam na cola dele perguntando: oh, mas você vai fazer isso no sábado? Eu estou me lembrando agora. Você vai fazer não sei o quê? Aqui ele fez o contrário. Pode falar. Não, eu ia dizer, estou lembrando da senhora que era, né, na igreja, que chegou e ela chegou corcunda e ele curou. Ele falou: isso, curar no sábado. Pois é, essa é a pergunta básica dos fariseus para ele, para tentar desestabilizar, né? cutucar, dizer que ele era contra, que ele não respeitava, etc, etc. Né? E dessa vez, curiosamente, ele perguntou para os fariseus. Porque entrou aonde eles estavam, achou um enfermo e resolveu. Ele perguntou para ele, se ele perguntou se era lícito, ele ia curar. O enfermo não chegou perto dele, o enfermo não pediu para ser curado, ao contrário de todas as histórias que nós vimos até então. Essa foi uma iniciativa dele, dentro da casa deles. Olha que engraçado, né? Como é que a história reverte. Observamos que não há pedido de cura, a iniciativa é do Cristo e a interrogação parte dele. Como vimos anteriormente, o sábado configura a gama das tradições a que cada um se enovelar segundo suas próprias concepções. Tá certo? Eu formato aí o meu sábado do jeito que eu achar melhor. É um dia santo, mas pode fazer aniversário das crianças. Né? Que ficou fácil.
Pode fazer uma bela da macaronada. Será que não seria também um apego dos fariseus ao sábado, um excesso, uma idolatria de tradições? Nós não temos um registro histórico do que é que eles faziam no sábado, mas não era uma coisa exacerbada? Lá atrás você tinha falado que a retenção pode ser até dos atos da fé. Eu vejo os fariseus retendo excessivamente os atos da fé. Mas o próprio sábado também. Não, porque eu acho que o sábado para ele representava para eles devia representar essa fé, que aquilo lá devia ser recebido à risca. Então vamos recapitular. Jesus entrou na casa. Entrou na casa, né? Tem os que aceitam mais ou menos, tem os que estão na moita, olhando ali, cara. A espreita. A espreita. Obrigado. Ele achou um enfermo, não é? Com a mesma característica dos outros. Um expresso na carne, os outros não. Um excesso de uma natureza, mas todos dentro de um outro excesso. Faz sentido? E vai descobrir isso. Compreende? Então ele achou nessa possibilidade uma enfermidade de excesso. Tá? Esse é o meu raciocínio, tá? Se eu estiver errado, vocês vão me desculpar. Vocês me ajudam a pensar. Se vocês concordarem, a culpa é nossa. Então não seria uma idolatria também, um excesso também, uma sobrecarga também? Né? O que é que eles fariam isso fechados ao invés de oferecer isso aos outros? Não é disso que ele está falando aí atrás? Isso aqui, ó. Poderiam ser canalizados por bem da comunidade. E ficava fechado com quem? Com os fariseus, que são, né? Tá claro até aí? Tá bagunçado, não? Então tá. Aí, finalmente, eu vou conseguir entrar no homeopatia aos trancos e barrancos. Tá certo? A homeopatia fundamenta o conceito de unidade, mente e corpo, através de um método experimental exclusivo, né, de exclusão, que é a patogenesia. Tá bem? Como eu não sabia direito o que era isso no livro, né? Você está mais acostumado com isso do que eu, então você me salva essa verdade. Um conjunto de sintomas obtidos em indivíduos sadios que ingerem medicamento homeopático voluntariamente. Então, tem um conjunto, um grupo de pessoas sadias que tomam determinado medicamento e têm reações. E essas reações são anotadas. Certo? E aí, qual que é o princípio da homeopatia? Esses sintomas são curados pelo mesmo medicamento quando se manifestam no sujeito enfermo. Então, se tem um sujeito enfermo com essas mesmas características, o remédio que provocou no sujeito sadio uma reação vai curar o enfermo. Olha que legal. Não é legal? É super bacana isso aqui, porque é energético. Bacana, mas É o excesso daquele medicamento, né? Ele, o medicamento homeopático, ele é feito por partículas ínfimas, para despertar aquele efeito em você. Aí, você vai reagir. Aí, à medida que você vai normalizando, o reagente vai sendo aumentado, até buscar o equilíbrio entre as partes, até você não mais reagir aqui. Acho que a grosso modo é isso. Não sei se está muito vai dar o estímulo que você está precisando. E o estímulo, perfeito. Perfeito. Sabe tudo. Né? Então, a partícula associada, potencializada, né, no líquido que você toma, vai te estimular. Aí aquela parte vai aflorar. Aí, à medida que vai normalizando, eu lembro dos meus remédios. Eu era um dia de novo, o mesmo remédio ele tem que melhorar. Dava outra dose. E assim sucessivamente. Então, esse é o princípio é uma homeopático. pura pegação, né?
É um resultado pela ação. É um resultado pela origem, que está despertando aquele grupo. Então, ele vai lá na origem e vai tratar aquilo ali até que aquilo melhore. É o seu próprio E não a manifestação enfermiça na casca do lado de fora, que é só o resultado. Tá? Entenderam aí mais ou menos? Se eu tirar os 5, tá bom. Se tirar 10. Mas a ideia é essa mesmo. Hoje você já leu o livro, está só rindo de mim. Não fala nada. Vou começar a te perguntar. Passa não. Tá bem? No livro eu tenho 2 casos que ele explicita, que eu queria trazer um para nós fazermos então uma analogia para você nos amarrar com a história dos fariseus. Tá? Então, ó, base nos sintomas mente e corpo, lembra? Meu princípio da homeopatia? Esse caso aqui, né? Irritado o dia todo em desigualdade consigo mesmo, insatisfeito, ansioso e ainda assim não indisposto para o trabalho mental. Essa é a parte mente do sujeito. Esse sou eu. E a parte física é uma paralisia de um lado da face. Tá? Esse é o sintoma que ele trouxe lá, uma parte mente e uma parte corpo. Qual que é a relação dos 2 sintomas entre si? Porque ele exercitou só, acho, o lado esquerdo do cérebro dele, que é envolvido mais no intelectual e o lado direito mais emocional. Eu acho que isso aí acabou paralisando o lado da face por isso. Essa é uma justificativa científica, não energética. É. Um é o oposto do outro, né? Um ele agita, o outro lado está parado. Alguém mais? Dou-lhe uma. Jurando. Ela não pode, não. Ela já leu o livro. Ela fez o resumo. Socorro, Vamos pensar assim. Todos esses sintomas da minha mente são sintomas ainda na minha mente. E se eu tenho todos eles aqui, para onde que eles vão? Eles vão se manifestar no corpo. Não é? Esse caso específico de irritação, isso é descompensação, né? Se eu estou em desigualdade comigo, eu estou em conflito comigo, eu não me encontro. Eu não sou um só, eu sou 2 partes. Existe essa distorção. E onde é que vai manifestar isso? O sujeito irritado manifesta aonde? Aonde, Vanessa? Diga que eu estou irritado, o que muda em mim? Além da falta de paciência. Pressão. Pressão. Meu semblante. A que vai para o rosto. Até sua cor, assim. Até minha cor muda. Assim, é físico. A descarga disso vai para o órgão da manifestação mais imediata ou mais propícia. É fígado, Não, mas aí fígado é uma outra história, porque fígado é uma bomba relógio, ele vai carregando. Nós estamos falando do imediato. Tá? A intenção aqui é fazer uma referência por detrás, de analisar o caso assim ao pé da letra humana. Tá? Observemos os sintomas mentais e transportemos para o físico. Né? Cadê? Aqui, tá. Aí leva os sintomas para o rosto. Tá bem? E vai provocar uma descompensação que pode gerar, inclusive, a paralisia. Porque um lado não reconhece o outro. Eu brigo comigo o tempo todo, eu estou insatisfeito comigo o tempo todo. Você imagina o que isso produz dentro do meu organismo? Tá? Eles, porém, calados e tomando, curou e despediu. Não, deixa eu terminar. Pera. Tem um negócio que está faltando. Não sei cadê aqui está legal. Observemos os sintomas mentais e transportemos para o físico. Que relação tem esse caso com os fariseus? É isso que ficou faltando. Tem algum? O excesso. Estava lá egoísta. Levou-se
pode não ter levado ao sintoma físico especificamente, mas no meio daquela assembleia, onde todos tinham essa questão egoísta presente, um deles tinha manifestação física. Tá certo? Assim como eu posso ficar aqui ó, irritado o dia inteiro, mas eu não gerei paralisia ainda não. Se Deus quiser, não vou gerar. Não é? Então isso é para tentar transportar. Eu não conseguia fazer essa assimilação, é dificuldade minha. Se eu não transportasse isso, entendeu? Eu tenho um sintoma do mesmo tipo, com uma característica diferente. Tá? Então vamos para o próximo. Eles, porém, calaram-se. Olha, o fariseu calar, legal, né? Perguntou, ó, e aí, pode curar no sábado? Eles fizeram esse silêncio. E tomando, curou e despediu. Não deu papo, não falou vai, não peques mais, não falou sua fé se salvou, não falou nada. Né? O ser humano, em sua maioria esmagadora, não desencarna sadio. Não abandona a vida como um fruto que, faltou um quê? Que cai da árvore ao completar um ciclo saudável. A natureza faz com que, quando eu termino alguma coisa, propõe, como dizem lá as leis indianas, uma coisa quando acaba, acaba. Não é? Não abandona a vida como um fruto que cai da árvore ao completar um ciclo saudável, antes de iniciar a sua própria deterioração. Quando surge um caso daqueles de cura espontânea, não é errado. Eu acho que você trocou a ordem Eu não troquei, não. Tá certo. Essas coisas ficam trafegando na minha cabeça aqui. Passado então a identificação do caso e a presença daquelas pessoas, o que ele fez? Ele aplicou a cura a um deles. O que ele fez? O que ele fez? Curou e despediu. Tá? E aí o que ele fala para nós em termos, já não é mais evangelho, é homeopatia. Tá? Na minha maioria esmagadora, né, comunidade, ela não desencarna sadia, ela não termina nada de forma sadia. Ela não abandona a vida como o fruto cai da árvore e ao completar o ciclo saudável. Lembra que o ciclo não precisa ser necessariamente encarnação. Tá? Aqui a linguagem continua simbólica. Né? Antes de iniciar a sua própria deterioração. Por que inicia a minha deterioração? Oi? Mas faltou o alimento, a vida, que a gente já deu o que tinha que dar. Caiu, desconectou. Essa seria a passagem saudável. Por que eu não faço isso? Eu sou egoísta. Agarrada. Não desapega. Eu sou egoísta. Não quero. Eu não quero. Por quê? Eu tenho um monte de apegos na minha vida. Eu tenho um monte de coisa que eu quero fazer. Eu não quero envelhecer. Eu quero ver meus 3 netos, meus tataranetos crescidos.